Conservadores têm que acordar e lutar contra as corporações identitárias. Título original: Conservatives must wake up and fight back against woke corporation. Artigo de Alex Bruesewitz, publicado em Town Hall e traduzido por Thelma Regina Mateus em 7 de abril de 2021. Na semana passada, a Major League Baseball, Liga Nacional de Beisebol, anunciou que realocaria o All-Star Game, retirando-o de Atlanta devido à aprovação do Election Integrity Act, Lei de Integridade Eleitoral na Geórgia. Em um esforço para racionalizar essa decisão ridícula, Rob Manfred, superintendente da Liga, afirmou que a Major League Baseball apoia fundamentalmente o direito de voto de todos os americanos e se opõe às restrições à votação em urnas. Sua afirmação deixa clara uma de duas coisas: ou ele não se deu ao trabalho de ler o projeto de lei, ou está enganando intencionalmente seus fãs e o público para satisfazer a turba identitária. Esse boicote absurdo da MLB, que custará à economia da Geórgia algo em torno de 100 milhões de dólares, atende à orientação de líderes progressistas, como Stacey Abrams, que exigiram do setor privado a aplicação de ação punitiva contra a Geórgia por causa da nova lei de supressão de eleitores. Em um ataque sem precedentes, Joe Biden solicitou pessoalmente que a MLB levasse o empreendimento para outro lugar e desse uma lição às empresas, comunidades e famílias da Geórgia. A ironia de tudo isso é que grande parte da perda de 100 milhões de dólares prejudicará proprietários e funcionários dos pequenos negócios que ainda resistem e que dependem desesperadamente da receita fomentada pelo jogo. Rotular o Election Integrity Act, na Geórgia, de Jim Crow 2.0, ouça a nota ao final desse artigo, é um tapa na cara daqueles que sofreram e lutaram pelo direito ao voto, especialmente quando se considera que essa legislação, de fato, torna mais fácil a votação. O Election Integrity Act ampliou o prazo da votação antecipada para 17 dias, tornou legais e seguras as urnas de coletas de voto, aboliu o procedimento subjetivo de conferência de assinatura dos votos pelo correio e fez importantes reformas para reduzir as longas filas e garantir a precisão da contagem dos votos. Há pouco tempo, a maioria dos meios de comunicação, surpreendentemente, se retratou de suas falsas alegações sobre a lei, ao admitir que tais alegações não passavam de pautas dos democratas. Mesmo assim, as corporações identitárias, como Coca-Cola, Delta e, sim, a Major League Baseball, não podiam deixar que os fatos ficassem no meio do caminho da culpa identitária e da pressão da esquerda. Os eventos na Geórgia devem ser vistos pelo restante da nação como uma advertência para a cultura do cancelamento e um sinal do que o futuro reserva para os conservadores, se a turba identitária não for efetivamente derrotada. A extrema-esquerda, a mídia progressista e as Big Techs formaram uma aliança sólida. Elas não se sujeitam mais aos limites da realidade ou da verdade. Elas querem silenciar os conservadores e reformatar a nação, a fim de impor sua visão radical à América. E suas táticas mafiosas não pararão nas grandes corporações. Cada comunidade, família e empresa americana é agora um alvo. Os conservadores estão em perigo e a turba progressista está mais estimulada do que nunca. É por isso que está na hora de os republicanos de todo o país arregaçarem as mangas e começarem a lutar contra a extrema esquerda e derrotá-la em seu próprio jogo. Temos que começar a boicotar essas corporações e esses indivíduos que se submetem às demandas da turba identitária. A propagação de pautas progressistas e o fortalecimento do círculo de mentiras não devem ser recompensados. Ações que roubam receitas multimilionárias dos estados não devem ser aplaudidas. E os conservadores não devem patrocinar aqueles que se alinham à agenda radical da extrema-esquerda. Temos também que parar de apoiar os republicanos que ou dão suporte aos esforços de democratas radicais e corporações identitárias ou nada fazem para freá-los. Na guerra pelo coração dessa nação, não há espaço para líderes conservadores que sejam cúmplices de progressistas e seus aliados. Cada autoridade eleita deve condenar enfaticamente as táticas mafiosas da extrema-esquerda
e parar de dar dinheiro para seus aliados corporativos e comprometer-se a fazer o que for preciso para proteger nossos valores. A América conservadora não pode usar o cargo da presidência ou os grupos de interesses do dinheiro sujo para contra-atacar. Não podemos depender da mídia social e não podemos contar com a ajuda das organizações jornalísticas. Mas podemos contar com nossa força coletiva e com nossa fé na América e com nosso desejo de proteger tudo o que a fez grande ao longo de 200 anos. Agora é o momento de os republicanos de todo o país rejeitarem o propósito da extrema-esquerda e protegerem o que é certo. Juntos, os conservadores da América serão oposição à cultura do cancelamento e colocarão um fim na turba radical. Nota da tradutora. Jim Crow é um estereótipo, não uma pessoa. Criado no início dos anos 1830 por Thomas Dartmouth Rice, um ator de teatro que pintou o rosto de preto e encenou uma apresentação de música e dança que, dizia ele, fora inspirada em um escravo. O espetáculo teatral tinha o nome de Jump Jim Crow. O personagem formou o estereótipo que se tornou uma alusão pejorativa a negros e descendentes. No Wikipedia, lê-se: as leis de Jim Crow eram leis estaduais e locais que impunham a segregação racial no sul dos Estados Unidos. Todas essas leis foram promulgadas no final do século XIX e no início do século XX, pelas legislaturas estaduais dominadas pelos democratas, após o período da Reconstrução. Alex Bruesewitz é estrategista republicano e CEO de uma empresa de consultoria política.